o Dia Mundial da Meteorologia. Esta é uma data que assume neste final de século um significado muito especial, dadas as constantes mutações climáticas com óbvias consequências no nosso dia-a-dia. Os exemplos são múltiplos. A diminuição e deterioração da nossa água, a deflorestação e as grandes zonas queimadas, o aumento demográfico com a consequente procura de mais alimentos, o consumo desenfreado de combustíveis e a poluição atmosférica, a rarefação da camada de ozono, enfim, o efeito de estufa, tudo isto tem servido para alterar e de que maneira o nosso clima, com a consequente diminuição da nossa qualidade de vida. A questão agora é a de saber quais serão as consequências futuras de tudo isto. Em Portugal, cabe ao Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INMG, a responsabilidade de estudar todos estes problemas e apontar soluções possíveis. Mas as soluções passam inevitavelmente pela colaboração de todos. O documentário que vamos ver de seguida, produzido pela RTP em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, chama a atenção de todos nós para os problemas do tempo e também para a melhoria do nosso desenvolvimento económico e social, se forem respeitadas determinadas regras. Vamos então ver os tempos do tempo. Planeta Terra. Somos parte integrante deste planeta onde acontece a história e a vida. Exploramos a Terra com avidez, sem pensar que é limitada, finita. Reconhecemos que não dominamos completamente os efeitos causados pela atividade do homem no planeta. Esta auréola azulada que envolve o globo é a atmosfera, o ar que respiramos. É uma fina camada gasosa que protege e mantém a temperatura da Terra. A composição da atmosfera tem tido variações muito acentuadas ao longo da evolução do planeta. Considera-se que a atmosfera atual é já de terceira geração. Há 100 milhões de anos, a superfície da Terra teria inúmeros vulcões em atividade e uma atmosfera maioritariamente constituída por azoto e dióxido de carbono. A diminuição da atividade vulcânica e o progressivo arrefecimento da Terra provocou a condensação do excesso de vapor de água, formando os oceanos. A transição para a atual atmosfera teria sido forçada pela fotossíntese, que tem como principal fonte de energia o Sol. As temperaturas existentes no globo e na atmosfera permitem que a água exista nos 3 estados e, por ação da radiação solar, estabelece o ciclo hidrológico.
Sem radiação solar e sem atmosfera, não haveria fenómenos meteorológicos e a Terra seria mais um planeta estéril em viagem no tempo e pelo espaço. As atividades do homem têm sido responsáveis por algumas alterações no sistema climático. O aumento demográfico que leva à construção de grandes cidades conduz ao efeito de ilha de calor. O efeito de ilha de calor, devido ao crescimento de Lisboa e Coimbra nos últimos 100 anos, é avaliado entre 1 e 2 graus Celsius. O aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera está relacionado com o aumento de consumo de combustíveis fósseis. Este aumento de dióxido de carbono e de outros constituintes minoritários da atmosfera reforçará o efeito de estufa, a rarefação da camada de ozono, com consequências nefastas no sistema climático, afetando os seres vivos, a vegetação, o solo, a água e outros recursos naturais. A problemática das alterações climáticas é de natureza global, afetando todos os países, pelo que a sua solução necessita do esforço e cooperação internacional. Em 23 de março de 1950, foi criada a Organização Meteorológica Mundial, agência especializada das Nações Unidas, que tem como principais objetivos coordenar as atividades meteorológicas entre os diferentes países e promover o desenvolvimento da meteorologia. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica instala, mantém, desenvolve e assegura o eficaz funcionamento de redes nacionais de estações meteorológicas de superfície e de altitude. Para conhecer o estado da atmosfera e sua evolução, é necessário executar observações meteorológicas segundo normas internacionais. Verifica-se que ao nível de 3.033 metros temos uma pressão de 705,8 hectopascal, uma temperatura de menos 7 graus centígrados e uma umidade relativa de 26%. Atualmente, através dos satélites meteorológicos geossíncronos e de órbita polar, é possível a observação global da Terra e o conhecimento de um número crescente de informações no domínio da meteorologia, oceanografia, agricultura. Portugal, através do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, é membro da EUMETSAT, Agência Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos, que tem neste momento em órbita 3 satélites geossíncronos da série Meteosat. O controle dos satélites, bem como a sua colocação em órbita, são feitos pela Agência Espacial Europeia sob contrato. O tratamento da informação meteorológica em tempo útil exige meios informáticos e de telecomunicações rápidos e eficientes. Longe. Aqui,
O intercâmbio de dados meteorológicos permanentemente renovados é feito pelo Sistema Mundial de Telecomunicações da Organização Meteorológica Mundial, ao qual o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica está ligado. Dos grandes objetivos operacionais da meteorologia e geofísica, destacam-se prevenção das catástrofes naturais, apoio às diversas atividades socioeconómicas, em termos económicos, este duplo papel visa evitar a perda de vidas e bens, rentabilizar o aproveitamento dos recursos através de uma melhor aplicação do conhecimento da atmosfera, hidrosfera e litosfera. A crosta terrestre, aparentemente sólida, é na realidade um grande mosaico de placas rochosas em movimento constante sobre materiais fundidos. É principalmente nas zonas que delimitam as placas constituintes da crosta que se observam reajustamentos que se manifestam pelo aparecimento de vulcões ou por movimentos que originam tremores de terra. Quando ocorre um sismo, milhares de estações sismográficas instaladas em todo o mundo registram as ondas geradas que se propagam através do globo. Por análise destes registros, é possível determinar a localização das zonas onde ocorre o sismo e as suas características. A localização exata dos epicentros permite a definição de regiões sísmicas importantes, a localização de falhas ativas e outros elementos que poderão conduzir ao grande objetivo da sismologia, que é a previsão sísmica. Quando as vibrações do solo atingem grandes valores, o sismo provoca destruições nas construções e, por vezes, maremotos. Para a detecção de sismos ocorridos em qualquer região do globo, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica possui redes de estações sismográficas fixas em Portugal continental, Madeira e Açores, que fazem uma vigilância sismológica permanente do país e que estão integradas em redes europeia e mundial. Para o conhecimento da estrutura do interior do globo, têm-se realizado desde 1970 diversos trabalhos de investigação que consistem essencialmente no registro de ondas geradas por explosões em terra ou no mar, feito por uma rede de estações móveis. Depois da incidência destes estudos no norte e sul do continente e em ilhas dos Açores,
A investigação sísmica é atualmente de âmbito internacional, destacando-se um projeto que abrange toda a Península Ibérica e cujas conclusões contribuirão para um conhecimento mais profundo da litosfera. Realizam-se também trabalhos de prospecção gravimétrica e magnética que conduzem a um melhor conhecimento do subsolo português, com vista a identificar regiões de interesse económico para o país. Uma rede de estações magnéticas fixas faz observações utilizadas na navegação aérea, telecomunicações e investigação científica. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica é membro do Centro Europeu de Previsão do Tempo a médio prazo, organização intergovernamental na qual participam 17 Estados-membros europeus. Neste centro, corre diariamente um modelo físico-matemático global da atmosfera, cujos produtos finais são disseminados diariamente pelos seus Estados-membros. Com base nestes produtos, cartas de prognóstico, são elaboradas previsões meteorológicas até 10 dias. Nestas cartas, assinala-se a passagem de uma superfície frontal pelo território do continente prevista com uma antecedência de 5 dias. Observou-se a aproximação e passagem da referida superfície frontal fria através da sequência de imagens do satélite Meteosat e do radar Telerad. De assinalar a correspondência na imagem de satélite entre a mancha de nuvens de desenvolvimento vertical e a mancha de precipitação detectada pelo radar. As consequências de fenómenos naturais violentos manifestam-se por estragos severos, perda de vidas e bens, interrupção da atividade humana e choque dramático na economia. Através das informações meteorológicas e climatológicas, a meteorologia desempenha um papel fundamental desde a agricultura e pescas ao turismo e às atividades desportivas. A preparação até mental antecipada para as condicionantes do próprio jogo, o jogador vai sentir e vai perceber com algum tempo de antecedência que pode estar seco, pode estar chuva, se deve beber mais, se deve beber menos. Há condicionantes do próprio treino que antecede o jogo ao nível das componentes hídricas. Sim, que são todas elas, não ganham jogos, não é isso que ganham jogos. Mas contribui para um bom estado de espírito e para uma boa programação. E com uma boa programação nós podemos antecipar, no fundo, todos os imponderáveis que a competição encerra em si mesmo. O valor da informação meteorológica no desenvolvimento económico resulta essencialmente da sua correta utilização. A ideia que nós tínhamos do Campeonato do Mundo RA tinha-nos sugerido irmos fazer um estágio de preparação em Las Palmas ou eventualmente em Marrocos, para aproximarmos. Exatamente. Contudo, a informação foi de tal maneira preciosa que permitiu observar e comparar que pelo período cerca de janeiro, fevereiro, no Algarve, poderíamos encontrar condições próximas daquelas que tinham sido enunciadas por vós para fevereiro, março, que é um período do mês muito característico na Arábia Saudita e especialmente de Riad, onde nós íamos jogar. O uso da terra implica uma escolha entre as culturas que melhor se adaptam ao clima, à natureza do solo e às necessidades humanas. O gráfico mostra a evolução dos índices de vegetação de alguns cobertos vegetais que permitem acompanhar o estado de desenvolvimento das culturas. O ano agrícola de 91-92 caracterizou-se pela falta de chuva, com consequências no abastecimento das albufeiras, pastagens e culturas de sequeiro. Não se pode adubar, não se pode fazer nada, os trabalhos nos trigos e nas aveias estão parados e nas ervas para os animais está tudo parado, o gelo não deixa crescer nada. Esta imagem de satélite permite visualizar a azul as áreas de maior risco de geada. O conhecimento das condições meteorológicas favoráveis a incêndios em florestas e matas, assim como as previsões do tempo, são fundamentais na prevenção e combate dos incêndios florestais. Através das imagens de satélite, podem detectar-se áreas onde ocorriam incêndios de grandes dimensões e acompanhar a sua evolução. Nesta imagem, detecta-se o incêndio na Pampilhosa da Serra, vendo-se uma extensa pluma provocada pelo fogo.
A navegação marítima, as pescas, as atividades portuárias e a erosão do litoral são fortemente condicionados pelo estado do mar. Na estação da Rocha Conde de Óbidos funciona um serviço de apoio às atividades marítimas. Como está? Estamos bem. Muito obrigada. Eu vinha buscar então um mapa relativo ao dia de hoje. Olha, tem aqui o folder de hoje, dia 24. Cópia de uns telexes da costa, as duas zonas em português. A fotografia do satélite às 9 da manhã. A carta de superfície das zero. Sim. E estas são as cópias dos ventos que vão até 5 dias, até dia 28. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigada. Durante um temporal registado por um ondógrafo do Instituto, ao largo do Cabo da Roca, observou-se uma onda com a altura de 18 metros. Este temporal destruiu zonas na costa, entre elas o Molhe de Sines. No Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, foi desenvolvido um modelo físico-matemático para o Atlântico Norte que permite calcular as ondas e sua propagação a partir do campo do vento. Os resultados do modelo são utilizados em previsão e climatologia das ondas do mar, fundamentais para o dimensionamento de estruturas portuárias e aproveitamento da energia das ondas. O transporte aéreo é uma atividade cuja segurança e rentabilidade beneficia com a assistência meteorológica. Está, doutor. Boa tarde. Está bom, professor, bem. Eu vou ter uma série de voos para o Funchal agora. Como sabe, viemos de uma situação má em que eu tive que cancelar os meus voos. Queria saber se posso, a partir deste momento, contar com o Funchal. Eu estive a ver aqui pela previsão, parece-me ter melhorado, mas é capaz de mudar as suas... Já melhorou bastante. O vento tem estado, de facto, forte, mas agora a tendência é para diminuir de intensidade. Vai estar de noroeste com 8 nós, portanto, perfeitamente à vontade. Um ou outro aguaceiro, mas fraco, sem nada de especial. E em termos de rota, doutor, há alguma coisa de turbulência assinalável? Rota. Há aqui uma zona, de facto, de cumuloninhos isolados, embebidos em autoestradas e autocúmulos, com alguma turbulência, evidentemente, nos cumuloninhos, mas é uma situação que não apresenta perigosidade. E é uma situação para se manter pelas próximas horas, sim? Dos cumuloninhos isolados, sim. Como sabe, nós temos estes voos todos atrasados e vamos programá-los agora para fazermos, portanto, nas próximas horas podemos fazer tudo isso. Pode fazer programação. Pronto, eu já tenho aqui também o folder, vou fazer o briefing à minha tripulação. Exato. E muito obrigado. Nada. Muito obrigado. As condições aqui em Lisboa estão boas, o tempo tem algumas nuvens, o vento está relativamente calmo e não se prevê para as próximas horas quantidade de precipitação apreciável. Portugal 195, boa tarde. A pista em Lisboa é 03, o último tempo reportado às 17h30. Temos o vento 180 nós com 7 de intensidade, a visibilidade superior a 10 km. Nuvens 5/8 de cúmulos. O Instituto realiza peritagens em diferentes locais do país, fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Estudos da estrutura termomecânica são essenciais para a utilização de modelos de dispersão de poluentes. Integradas no Sistema Global de Observação do Ozono da Organização Meteorológica Mundial, realizam-se observações do ozono em Lisboa, Penhas Douradas, Funchal, Beja e Castelo Branco. No âmbito da biometeorologia, realizam-se em Lisboa observações de detecção e medição do efeito da radiação ultravioleta biológica sobre a pele humana. O Instituto dispõe de dados da radiação ultravioleta biológica, que é de importância fundamental nos estudos de cancros cutâneos e de cataratas. O dióxido de carbono é um dos principais responsáveis pelo efeito de estufa. Integrado no Programa da Vigilância Global da Atmosfera, o Instituto executa observações da concentração de dióxido de carbono no ar em várias estações. A energia solar é o maior potencial energético a longo prazo, não poluidor e renovável. A informação climatológica da radiação solar é fundamental para o planeamento e localização de instalações de produção de energia. O Instituto está a acompanhar a evolução do clima recorrendo a séries climatológicas longas para detecção de tendências e de variabilidade climática.
A partir de 1964, verifica-se uma redução da quantidade de precipitação na primavera, particularmente nas regiões do sul, onde essa tendência é evidente, mesmo nos valores anuais. A partir de 1987, verifica-se um aumento dos valores da temperatura média anual, sendo 1989 globalmente o mais quente dos últimos 50 anos. O Instituto é visitado por alunos de diversos graus de ensino. Olha aí, Ricardo. Olha aqui as bolinhas, olha ali, olha a deitar fogo. Epá, vocês estão a abanar isso. Gira queimando. Aquele que vocês viram para medir a insolação não pode ter obstáculos à volta para poder receber os raios solares. Portanto, tem que estar em certas condições para ter os dados certos para eu os poder comparar. O Instituto assegura a preparação e o aperfeiçoamento profissional do seu pessoal técnico e colabora na formação do pessoal dos países africanos de língua oficial portuguesa. A problemática do clima e do ambiente ultrapassou já o campo científico, afetando todos os aspectos de vida no planeta. E a sua solução é cada vez mais a chave para a determinação do desenvolvimento sustentável e do correspondente bem-estar da humanidade. Como qualquer estratégia de desenvolvimento económico, terá de ser compatível com os objetivos de preservação do ambiente. A Conferência do Rio e seus resultados manifestados na Carta da Terra e na Agenda 21 são um marco fundamental nas tomadas de decisão que poderão conduzir à proteção do ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A meteorologia geofísica tem um papel fundamental na concretização deste tipo de desenvolvimento. Como foi referido, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica é a entidade que em Portugal estuda, coordena e planeia as questões do tempo e de alguns fenómenos gerados no interior da Terra. Boa noite, Dr. Jorge Cristina. O panorama, como acabamos de ver, é algo assustador. É algo assustador na medida em que realmente a sociedade industrializada deveria ter acautelado o desenvolvimento tendo em conta o ambiente. Mas hoje em dia está-se a sensibilizar a opinião pública e os governos para a adoção de medidas que levarão a ter realmente cuidado com o ambiente, a sua preservação. Assim, a Convenção do Rio, que se realizará em junho, teve um processo durante o ano passado e este ano do seguimento de estudo da Convenção para a sensibilização dos governos
para a seguir se definirem protocolos para a preservação do ambiente. Doutor, em Portugal, o Instituto sente que as suas opiniões são respeitadas por outras entidades? Em Portugal, por enquanto, ainda nem sempre são respeitadas. Isso compete mais ao Ministério do Ambiente e sensibilizar e, inclusivamente, regulamentar. Nós, Instituto, damos o apoio técnico, a medição de determinados parâmetros e podemos criar cenários. Agora, a parte da regulamentação competirá ao Ministério do Ambiente, evidentemente. Doutor, quanto é que custa estudar e prever o tempo em Portugal? Não custa tanto como devia custar. Portanto, para realmente acompanharmos o desenvolvimento da técnica, necessitamos de mais recursos. No entanto, nos últimos anos tem-se feito algum investimento, mas realmente para um acompanhamento numa área mais alargada que envolve o ambiente e as questões ambientais, necessariamente teremos de ter mais recursos. O Instituto sente que não tem sido apoiado nas suas iniciativas? Tem sido apoiado de alguma forma, mas... O que é que precisa de mais? Somos ambiciosos. Como somos ambiciosos, queremos bastante mais. E o que é que querem concretamente, doutor? Queremos caminhar para a previsão local, refinar a previsão local, mas para fazer isso precisamos de incrementar as nossas estações de observação e completá-las. Neste momento estamos a medir parâmetros físicos, deveremos completá-los com outros parâmetros e aumentar a refinação dessa rede. Por outro lado, havendo essa informação, é absolutamente necessário permutá-la. Portanto, haver comunicações rápidas, uma rede que permita ter essa informação e arquivá-la. Arquivá-la para quê? Para pôr à disposição dos agentes económicos. Isto com o máximo de eficiência e o mínimo de tempo. Para isso, é necessário realmente, numa ótica de nos estarmos a aproximar do ano 2000, mudar a capacidade de resposta em tempo e em qualidade. Para isso concretizar, doutor, além de dinheiro, o que é preciso mais? É capital humano, necessariamente. O capital humano, portanto, ao nível de técnicos altamente especializados, existe um mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho tem os homens mais qualificados. Para termos os homens mais qualificados, temos que lhes atribuir carreiras de acordo com a sua especialização e a sua tecnicidade. Doutor Jorge Cristina, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado. E termina aqui o espaço que o Canal 2 da RTP dedicou este ano ao Dia Mundial da Meteorologia. Uma muito boa